O menino do container. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e o vídeo de hoje é uma indicação do apoiador e inscrito do canal há muito tempo, Milton, do canal Casos Chocantes. Fala aí, pessoal do canal Paralelo Metafórica. Eu sou Milton Lopes do canal Caso Chocante. Eu indico esse caso ao professor Daniel sobre o caso do menino do container, a história de Jim Randall. Esse caso já faz 20 anos já que aconteceu lá em Águas Calientes. É uma história de um menino que foi encontrado dentro de uma caixa de um container e virou um mistério lá em Águas Calientes. E depois de 3 anos, graças à descoberta feita pelo Retrato Falado, a identidade do menino foi descoberta, mas os pais assassinos desse menino nunca foram capturados, é claro, eles estão foragidos até hoje. Então, quero que vocês vejam esse caso no canal Paralelo Metafórica e assine o meu canal Casos Chocantes, que tem um monte de casos, e eu estou fazendo um monte de casos que é mexicano. Até que ponto a maldade humana pode chegar? Acho que não há resposta para tal pergunta. Nos últimos anos, vieram à tona inúmeros casos chocantes. São crimes incompreensíveis que desafiam a polícia e aterrorizam as nossas noites. Muito comparado com o caso do menino da caixa, a história do menino do container ocorreu no México há mais de 20 anos. E é o que nós vamos conferir agora. Tudo começou no dia 12 de novembro de 1999, em Águas Calientes, na rua 28 de agosto, onde um catador encontrou dentro de um container de lixo uma caixa de papelão da marca San Juan, que continha o corpo de um menino de 4 anos. Ele vestia apenas uma camisa com o desenho dos 101 Dálmatas. O corpo estava amarrado, enrolado em uma toalha de mesa com desenhos natalinos e uma coxa com flores. A criança apresentava sinais que teria sido espancado com violência. Dentro da caixa também havia uma faca manchada de sangue e vários sacos de lixo. Quando os peritos examinaram o pequeno corpo, viram que ele estava coberto de hematomas e muitos não eram recentes. Após a autópsia, a causa da morte foi determinada como traumatismo crânioencefálico, uma lesão na medula cervical e um rompimento da bexiga devido a golpes violentos. O seu rosto estava quase que completamente desfigurado. A fotografia do corpo e um desenho do rosto da criança foram amplamente divulgados por todos os meios de comunicação na tentativa de identificar a criança. Daí surgiram vários testemunhos e possíveis identidades do garoto. O primeiro testemunho foi o de Luna Gallegos, uma trabalhadora da rua 28 de agosto. Ela disse que por volta das 7h50 teria visto um homem sair de um táxi com uma caixa de ovos, indo e voltando do container, mas em seguida ela o perdeu de vista. O segundo depoimento foi o de Jesus Munhoz Macias, o taxista que levava este homem. Jesus informou que em 12 de novembro de 1999 pegou na rodoviária central, por volta das 7h20, um sujeito que pediu que fosse à rua 28 de agosto. Ele carregava consigo uma caixa de ovos da marca San Juan. Com base nessas descrições, a polícia fez o retrato falado de um homem alto e magro, com cerca de 35 anos, mas era uma feição bem comum. A princípio, pensou-se que a criança no container era filho de um casal que estava hospedado em um hotel localizado na mesma rua. Vários funcionários do hotel identificaram o filho do casal como sendo a criança do container, mas depois de uma rápida investigação, descobriram que o menino ainda estava vivo. Posteriormente, uma mulher relatou que seu neto estava há muito tempo desaparecido junto com sua mãe. O pai dessa criança estava nos Estados Unidos. Ele chegou a identificar o corpo e até mesmo a camisa que a criança usava, mas quando foram realizados os testes de DNA, eles deram negativos. A polícia, inclusive, chegou a investigar uma gangue local, conhecida por sequestrar crianças, e acreditava-se que eles tinham alguma relação com o caso. Inclusive, eles haviam raptado um menino chamado Álamo Veracruz, cujo resgate foi pago pelos pais, mas o garoto nunca foi devolvido.
Posteriormente, foi determinado que tal gangue não tinha relação alguma com o menino do container. Finalmente, em 2001, o menino foi identificado por sua avó, Araceli Gonçalves Becerra. Ele era Dylan Randall Mercado Gonzalez, nascido em 1995, e era filho de Liliana Lucero Mercado Gonçalves e Andrés Amador Garrido. Mas, quando a criança nasceu, Andrés não reconheceu a paternidade de Dylan, e 3 anos depois, Lilian casou-se com Francisco Javier Lopes Gonzalez. Além do menino Dylan, Liliana teve mais 3 filhos com Francisco. Araceli, a avó do garoto, disse ter conhecimento dos abusos que eram cometidos contra o seu neto e que tentou na justiça obter a custódia do menino. Ela inclusive levou uma representação ao tribunal, mas antes que o caso pudesse ser levado a julgamento, Liliana e Francisco desapareceram. Araceli também identificou a coxa em que estava enrolado o corpo do garoto no container, dizendo que pertencia à sua família há mais de 20 anos. Análises comparativas foram feitas da fotografia de Dylan e do cadáver, além de testes de DNA com avós e parentes do menino, e todos deram positivo. Dionísio Pérez Temoste, ex-companheiro de Araceli, também ajudou na investigação, dizendo que conheceu Francisco quando ambos participavam da Associação de Estudos Gnósticos. Dionísio mencionou que, ao conhecê-lo, percebeu que havia algo estranho no homem e testemunhou que viu o menino com hematomas, mas que não queria se envolver no assunto de família. A polícia então fez uma investigação na Associação de Estudos Gnósticos de Águas Calientes e descobriram que a sede ficava justamente na rua 28 de agosto, onde o menino foi achado. Mas, por problemas internos, os membros da associação haviam se espalhados em vários grupos pequenos, de forma que não tinham mais uma localização certa. Você deve se lembrar que no início do vídeo eu falei do testemunho de um taxista. Pois bem, quando lhe mostraram a foto de Francisco, ele o identificou imediatamente como sendo o passageiro misterioso que carregava uma caixa de ovos naquele fatídico dia. A polícia logo confirmou que estava claro. Os culpados tinham sido a mãe e o padrasto da criança, e a busca então foi intensificada. Os investigadores descobriram que o casal havia morado na cidade de Jalpa e depois se mudaram para Zacatecas, onde permaneceram por vários meses. Em seguida, eles se mudaram novamente para Jalisco. A polícia também descobriu que, em meados de novembro, Liliana estava grávida de gêmeos, e foi justamente nessa época que o crime aconteceu. Os vizinhos do casal mencionaram que era corriqueiro eles ouvirem gritos e pancadas vindos da casa deles, e que Dylan costumava ficar ajoelhado por horas em cima de pedras. Alguns afirmavam que o garoto era banhado à noite com a mangueira no meio da rua. O pobre Dylan era visto o tempo todo chorando, e sempre que havia uma denúncia e o setor de defesa da criança era enviado até a casa, a família se mudava pouco tempo depois. Foi descoberto também que Francisco havia sido casado com uma mulher chamada Anabel de la Cruz Hernández, com quem teve um filho que faleceu devido a uma suposta queda de escada. Na época, Anabel tinha certeza que Francisco teria algum envolvimento na morte do seu filho e se separou dele em seguida. Descobriu-se também que o Francisco tinha muitas dívidas de empréstimos que sempre fazia ao se mudar. Ele sempre viveu numa situação quase precária, porque não conseguia se manter no emprego por muito tempo. Ele também foi descrito como sendo uma pessoa sombria e possessiva, que não deixava Liliana sair sozinha ou falar com estranhos. Em 2003, o casal mudou-se para Guadalajara, onde Francisco foi a um orfanato perguntar quais os procedimentos para adotar uma criança, afirmando que ele tinha perdido seu filho recentemente e, por isso, queria adotar um menino. Segundo a polícia, ele queria que esta criança se passasse por Dylan, para não levantar mais suspeitas. Devido a isso, a polícia conseguiu localizar onde o casal estava morando, mas as buscas não deram resultado. Acredita-se que Lilian e Francisco tenham fugido com seus filhos para os Estados Unidos e atualmente eles são procurados pelo FBI. Hoje, mais de 20 anos após o assassinato do pequeno Dylan, a justiça ainda não foi feita. Este é mais um caso onde foi cometido um abuso desumano contra uma criança, que durou tanto tempo até que ele não resistiu mais.
O pobre Dylan sofreu diversos abusos físicos e emocionais, e o mais frustrante é que os vizinhos, os avós e até mesmo o conselho tutelar foram testemunhas e nada fizeram para salvar o garoto. Se o pequeno Dylan estivesse vivo hoje, seria um jovem de 26 anos de idade. Seus assassinos estão impunes e devemos duvidar se algum dia eles serão presos.